Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre petição inicial. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, vamos tratar aí sobre o conceito e as considerações iniciais do tema de estudo de hoje, E a petição inicial, também pode ser chamada de peça de ingresso, petição de ingresso, peça preambular, exordial, peça vestibular. Então, sempre que vocês ouvirem aí esses termos, tenham a certeza que estamos falando de petição inicial. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos aí recapitular algumas coisinhas, Nós já vimos, toda a parte geral do Código de Processo Civil, Nós já falamos sobre as fases processuais, fase postulatória, sobre o saneamento do feito, ainda que superficialmente. Falamos sobre a suspensão e a extinção do processo, as causas, que levam a essas decisões, dentro do processo. Falamos aí os aspectos gerais das tutelas de urgência, da tutela de evidência, E agora nós vamos passar aí para o estudo da petição inicial e temos que ter em mente que nós estamos falando de um processo de conhecimento, E que se divide em procedimento comum e procedimento especial. Processo de conhecimento, eu quero reconhecimento, de alguma coisa do juiz, eu preciso que ele me dê, a postulação que estou pedindo, não estou já executando alguma decisão judicial, mas estou constituindo, E dentro desse processo de conhecimento, nós temos aí o procedimento comum e o procedimento especial. Procedimento comum, que é a regra geral do nosso sistema e que vai ser aplicado, ainda que subsidiariamente, quando necessário, aos procedimentos especiais. Então, o procedimento comum é de extrema importância o seu conhecimento, porque pode ser que, e vamos precisar dele no estudo dos procedimentos especiais que vocês vão ver aí mais no final do curso de processo civil, tá? E antes da gente ainda falar sobre a petição inicial propriamente dita, a gente tem que resgatar o princípio da inércia, que nós já vimos lá atrás, O que acontece? A gente já viu que o juiz, salvo raríssimas exceções, o juiz ele não inicia um processo, Então, o juiz está lá quietinho, esperando que a gente ingresse com o processo. E aí, a petição inicial vem para isso, Para romper com essa inércia, a partir do momento que nós levamos a nossa demanda ao Poder Judiciário. E aí a gente passa aí para a relação que existe, entre os termos petição inicial e demanda. A demanda é o meu direito de cobrar do Estado, A demanda é eu levar ao Poder Judiciário aquele conflito, aquela situação, para que eu obtenha a prestação jurisdicional, é essa conduta de reclamar do Estado. A petição inicial, ela vai instrumentalizar a demanda. Então, a relação entre as duas é que a petição inicial, ela viabiliza, a análise da demanda, porque sem ela, o juiz não conhece daquela questão que precisa ser apreciada pelo Poder Judiciário. E quais são os efeitos, que essa petição inicial ela vai produzir, os efeitos de eu distribuir essa petição inicial? Vamos separar, vamos relembrar, na verdade, esse passo a passo que nós já vimos, E a gente vai falar não apenas, então, do efeito da própria propositura, mas desses fatos subsequentes que vão acontecer dentro do processo. Então, a gente tem, com a propositura da demanda, a propositura da petição inicial, o protocolo da petição inicial, nós temos aí a deflagração do processo. Então, o processo ele vai se iniciar com a propositura, com o protocolo. Então, o protocolo vai fazer o quê? Vai tornar a coisa litigiosa para o autor e vai induzir a litispendência. Litispendência no sentido de que há uma ação em curso para o autor. Depois do protocolo, a gente tem essas três fases, só para a gente relembrar o que nós já vimos. Registro ou a distribuição. Registro na hipótese que seja uma vara única, competente para apreciar,
essa petição, esse processo que a gente está iniciando, ou distribuição, na hipótese que a gente tem aí mais varas competentes, e aí a gente vai ter que distribuir o processo, né? A gente já viu isso também. O efeito do registro ou da distribuição vai acarretar na perpetuatio iurisdictionis, né? A perpetuação da competência, como a gente já viu quando nós estudamos sobre competência, e também a prevenção, que nós também já vimos, né? A prevenção vai servir aí, vai ser tornar o juízo prevento, né? Por exemplo, para depois a reunião das demandas que porventura sejam propostas e sejam conexas, né? E precisem aí ser reunidas, elas serão reunidas no juízo prevento, tá? Depois do registro ou da distribuição, nós temos aí o despacho, né? O juiz, né, recebida a petição inicial, a gente vai ver que ele tem 3 opções, né, para tomar. Vamos imaginar o cenário, para a gente retomar o que nós já vimos, do despacho positivo. Sendo o despacho positivo, o juiz vai interromper essa prescrição precariamente, como a gente já viu também, né? E aí o autor vai ter que tomar as providências para a citação do réu, nos termos do 240, parágrafo 2º, para que essa prescrição, né, se torne, para que a interrupção da prescrição se torne definitiva, né? E nós teremos também aí, depois do despacho positivo, a citação. E aí, com a citação do réu, que a gente vai ter, né, a coisa litigiosa para o réu e a litispendência no sentido de uma ação em curso para o réu. Tá? Bom, então vamos lá. Relembrados aí esses efeitos que a gente tem com a propositura da demanda, né, e com essas outras situações que vão ocorrendo depois no processo, registro, despacho, citação, vamos passar aí para os requisitos da petição inicial. Vamos lá, então. Os requisitos da petição inicial estão previstos lá no artigo 319 do CPC, tá? Então, veja aí que nós temos vários requisitos, certo? A gente tem aí requisitos que a gente vai trabalhar mais rapidamente, porque são bastante simples, né? E outros que a gente vai ver aí mais detalhadamente, porque exigem aí alguns comentários mais aprofundados, tá? Então, vamos lá. A forma. A forma da petição inicial, via de regra, é a escrita, né? Então, a gente tem aí exceções em sede de juizados especiais, né? Temos também na ação de alimentos, que pode ser feita oralmente, assim como no juizado especial, até os 20 salários mínimos, a gente pode até, inclusive, né, entrar sem o advogado, né? Causas trabalhistas também prevê essa exceção para garantir a oralidade quando a gente ingressa com a petição inicial, mas, via de regra, nós temos aí que a petição inicial ela deve ser escrita. E ainda que ela seja oral, a gente tem aí a atermação, né? Então, de uma forma ou de outra, essa petição ela vai vir aí escrita nos autos, tá? Temos que constar a autoridade a quem ela é dirigida, né? É aquele cabeçalho lá em cima da petição inicial, né? Que vem, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito. E aí nós temos agora a ressalva de que, com o novo Código de Processo Civil, né? Vocês estão estudando só o Código de Processo Civil de 2015, a previsão é de que vai ser previsto o juízo, tá? O juiz é que ela é dirigida. Então, ao invés da gente dirigir ao juiz, a gente dirige ao juízo, a uma das varas da comarca tal, ao juízo de famílias, a vara de família da comarca tal, né? Imaginemos aí que tenha só uma vara de família e que essa seja a única vara competente. Então, ela vai trazer essa indicação do juízo lá no topo, aquele cabeçalhinho que a gente vê sempre em negrito nas petições, tá? Nós teremos também as partes e suas qualificações, nós vamos ver mais detalhadamente. A causa de pedir, que são os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, nós vamos ver também um pouquinho mais adiante. Teremos também o pedido,
valor da causa, a indicação dos meios de prova, que também é obrigatória, mas que não faz muito sentido, porque futuramente será oportunizadas às partes a especificação dos meios de prova. Então, a gente tem que indicar os meios de prova na petição inicial, mas depois, no processo, será oportunizado que a gente especifique essas provas novamente. Então, tem que constar, mas fica aí, né, o comentário de que em um momento processual posterior isso vai ser oportunizado novamente. Temos que constar também a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, de maneira que o meu silêncio será entendido como que se eu quisesse, né, comparecer à audiência, né, se eu quisesse proceder à conciliação ou à mediação, tá? Isso porque essa opção, ela deve ser expressa, né? Quando a gente não deseja participar, a gente tem que manifestar isso expressamente. E só vai ocorrer o cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação se o réu também manifestar-se expressamente, né, pelo não desejo de participar. Então, a gente só vai ter esse cancelamento mediante manifestação expressa de ambas as partes, tá? Mas o autor já deve indicar em sua petição inicial se quer ou não participar da audiência de conciliação ou de mediação. Temos também que trazer na petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação, seja documentos, né, que se refiram à constituição do meu direito em si, né, seja um documento imprescindível para provar o que eu quero, né, se a lei determine que para eu conseguir aquilo, eu tenho que ter determinado tipo de prova, né, seja ainda documentos que estejam ali relacionados, né, com a minha causa de pedir, com os fatos que eu aleguei, né? Seja esse documento que a lei me fala que é obrigatório, seja a documentação que esteja relacionada com a minha causa de pedir, eu tenho que já enviar esses documentos quando do protocolo da minha petição inicial, tá? Temos também que ter aí a assinatura por quem detém a capacidade postulatória, tá? E, porventura, temos que cumprir outros requisitos que sejam aí específicos para aquela determinada demanda e que a lei assim preveja, tá? Então, a minha petição inicial, ela tem que ter todos esses requisitos, tá? Se faltar algum, haverá consequências, né? O juiz vai pedir para que você emende a sua petição inicial. E isso não é legal. Então, quando você for fazer sua petição inicial, faça um checklist, né? Olha, tá tudo aqui? Vamos conferir para evitar aí qualquer transtorno processual e para evitar, né, que o juiz entenda que com essa petição inicial não dá para julgar o mérito. Então, a nossa petição inicial tem que ter todos esses requisitos, tá? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre as partes e suas qualificações, tá? Então, eu tenho que trazer o nome das partes, sobrenome, estado civil, a indicação se essa parte tem ou não união estável, profissão, documentos pessoais, CPF, RG, né? Endereço físico ou eletrônico. Telefone também você deve colocar se você tiver essa informação, tá? E para que isso? Para que individualizar a parte desse jeito, né? Primeiramente, para evitar que a gente processe pessoas incertas, né? O processamento de réus incertos, ele pode acontecer, tá? Mas essa não é a regra. E se a gente tiver que processar réus incertos, né, em uma ação possessória, por exemplo, a gente vai ter que indicar porque esses réus são incertos, né? Vai ter que pedir para que o oficial de justiça promova a individualização desses réus e, inclusive, depois teremos que fazer citação por edital e então não é viável que a gente faça, né, a gente
só vai utilizar essa questão dos réus incertos quando necessariamente for necessário, tá? Quando a gente souber quem é o nosso réu, a gente tem que individualizar ele, tá? Não é que é viável que a gente qualifique, não. É um requisito da petição inicial, é obrigatório, tá? Porém, nós vamos ver que se eu não tiver toda essa qualificação, não é motivo, né, para que a minha petição inicial não tenha andamento, tá? Se eu não tiver algum dado desse réu, eu posso pedir, inclusive, para o juiz que proceda à busca, né, desses dados faltantes desse réu através, né, dos sistemas que o juiz tenha disponíveis. Então, o não conhecimento de um endereço, por exemplo, não obsta que você exerça o seu direito, né, de ingressar com uma ação contra essa pessoa para que o juiz avalie, né, para que o juiz analise esse conflito e efetivamente exerça a jurisdição, né? E uma outra utilidade da qualificação dos réus é permitir que a gente verifique determinadas peculiaridades que o código traz, determinadas exigências que o código traz. Por exemplo, quando o autor estrangeiro ou brasileiro não residir no país, ele deve prestar caução. Então, a qualificação me permite, através do endereço, verificar se incide ou não determinadas regras, né? Aquelas partes, aquele processo. Então, a utilidade da qualificação é essa, não apenas individualizar o réu, lembrando que a gente pode ter, né, alguns casos em que esses réus serão incertos, né, mas a regra é que a gente faça essa individualização, tá? Como que a gente faz com o nascituro, né? Porque a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Se porventura for necessário, né, a gente viu, né, inclusive, que o nascituro ele vai ter essa possibilidade de ingressar com o processo, se necessário, né? E porque a lei põe a salvo seus direitos. E aí a gente vai colocar na sua qualificação nascituro da fulana de tal. E aí a gente qualifica ela porque efetivamente ele não tem nome, ele não nasceu, né? Então a gente não tem aí essa pessoa ainda para proceder à qualificação, tá? A causa de pedir também deve constar, né, na petição inicial, causa de pedir tanto próxima como remota, né? Fundamentos de direito e fundamentos de fato têm que ser trazidos na nossa petição inicial. Lembrando que a gente já comentou isso também, né? O nosso ordenamento jurídico adota a teoria da substanciação. Teoria da substanciação, diferentemente da teoria da individuação, exige que a gente traga a tese mais o fato, né? Então, o fato, para o nosso direito processual, ele é muito importante. Então, a gente tem que trazer os fundamentos de direito, os fundamentos de fato, né? Por conta da teoria da substanciação, que nos exige esses dois. E temos que lembrar também que fundamento jurídico é diferente de fundamento legal, que a gente também já comentou aqui, né? O fundamento jurídico é eu trazer os fatos, né? Eu trago os fatos que me levaram a entrar com aquela ação, os fatos que me constituíram o direito que eu estou pleiteando, com a incidência da norma jurídica, né? Por que aquela determinada norma jurídica, como ela incide naqueles fatos e que vai trazer ali toda a fundamentação para que eu efetivamente tenha procedente o meu pedido. Então, eu tenho que trazer toda essa argumentação. E isso é diferente de fundamento legal. Fundamento jurídico, eu vou trazer a tese, eu vou trazer o fato qualificado pelo direito. No fundamento legal, eu estou falando de lei, que é diferente. E o juiz, a gente já viu, não precisa se ater à lei.
Inclusive, ele pode julgar, né, com base em dispositivo legal que as partes não trouxeram, né? Desde que ele obedeça o artigo 10, né? E debata isso com as partes, né? Viabilize aí o conhecimento contraditório das partes a respeito dessa questão. Vamos lá, então. O valor da causa, né? Toda causa tem um valor, gente. Por mais que aquela demanda, aquela causa não tenha um conteúdo econômico, ela tem que ter um valor da causa. Então, o valor da causa corresponde, né, ao conteúdo econômico daquela ação, tá? E não existe causa sem valor, tá? Os requisitos do valor da causa estão previstos, né? Os requisitos não. A explicação de como será o valor da causa está lá no 292, tá? O 292 é autoexplicativo, tá? Lá fala determinada causa X, o valor da causa vai ser isso. Determinada causa Y, o valor da causa vai ser aquilo. Então, ele traz especificamente qual vai ser o valor, tá? E se, né, e se determinada causa, se determinada hipótese não tiver prevista lá no artigo 292, vai caber ao autor atribuir um valor àquela causa segundo o seu critério, tá? A utilidade do valor da causa tem várias, né, na verdade. Por exemplo, para definir custas, né? Definir pagamento de custas. E, em algumas hipóteses, definir valor de competência, tá? E, em alguns casos, pode vir a ser usada aí de base para fixação de honorários advocatícios. Então, o valor da causa é muito importante e vai representar o conteúdo econômico daquela ação, tá? O controle do valor da causa pode se dar tanto ex officio, pelo juiz, né, quanto por impugnação em contestação. Há o entendimento de que esse controle ex officio pelo juiz deve ser feito até que haja, né, a apresentação da resposta do réu, porque aí depois caberia aí ao réu impugnar o valor da causa em sua contestação, tá? Se o juiz verificar que o valor da causa está incorreto, ele vai mandar que o réu o corrija, certo? E aí a gente tem que comentar aí algumas situações, tá? Existem causas que são de valor inestimável, né? E aí, como, por exemplo, uma ação de interdição, né? Adoção. Mesmo nessas ações de valor inestimável, a gente não pode estimar o valor de uma criança, né? Por exemplo. A gente tem que colocar um valor da causa. E aí, a prática jurídica, né, consagrou que quando essas causas forem de valor inestimável, a gente coloca aí R$1.000, tá? Só que não existe normativa que preveja que em causas de valor inestimável, o valor da causa será de R$1.000. Mas é uma prática aí já consagrada no mundo jurídico. Também temos que nos atentar para o fato de que indenização por danos morais, nós temos que trazer, né, no valor da causa, o valor que a gente efetivamente deseja a título de dano, evitando aí qualquer excesso, né, por parte dos autores, né, que anteriormente aí não delimitavam exatamente o valor que pretendiam, né, a critério de dano moral, tá? Ações que envolvem prestações vencidas e vincendas, elas devem constar, né, no valor da causa a soma das prestações vencidas e das prestações vincendas. Lembrando que se a prestação vincenda, né, se o valor dessas prestações vincendas for por prazo indeterminado, né, for indeterminado, ou a prestação é de prazo indeterminado, a gente não sabe, né, quantas prestações vincendas vão ter no curso do processo. Ou ainda, se for superior a 1 ano, essas prestações vincendas serão equivalentes a
12 prestações, tá? A gente não, mesmo que a gente tenha uma prestação por tempo indeterminado ou uma prestação vincenda, né? Uma prestação que se perpetue por mais de 12 meses e que vá ainda vencer no curso do processo, vencida já está vencida. Vincendas são as que vão se vencendo no curso do processo. Se a gente tem essa hipótese que vai ultrapassar as 12 prestações, os 12 meses, mesmo assim, a gente tem um limite de colocar o valor das prestações vincendas até 12 vezes, tá? O valor equivalente aí seria a 1 ano. Isso porque o código nos determina que seja feito assim. Então, a gente vai, por exemplo, uma ação que a gente esteja cobrando pensão alimentícia. A gente vai cobrar as vencidas, mais as 12 que forem se vencer ainda, tá? Porque é uma prestação de tempo indeterminado, vai durar bem mais aí que 1 ano. Mas a lei nos impõe aí esse limite de um tempo superior, um tempo determinado até 1 ano de prestação vincenda. Se essa prestação vincenda, que vai se vencer no curso do processo, tiver só mais 4 prestações, por exemplo, a se vencerem no curso do processo, aí eu vou somar o valor da causa, as prestações que já estão vencidas, por exemplo, R$5.000, mais 4 prestações de R$1.000. R$4.000, 5 mais 4, e aí então vai ser a soma das vencidas e vincendas integralmente, porque as vincendas aí têm um valor inferior a 1 ano, tá? E, como já disse, as hipóteses não previstas no 292, o próprio autor, né, vai atribuir um valor da causa ao seu critério. Então, reforçando, né? Se a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a 1 ano, as prestações vincendas serão equivalentes a uma prestação anual, 12 vezes, né? Considerando aí a prestação mensal. E aqui eu coloquei o artigo 292 para ficar à mão de vocês, para vocês verem como é que é a questão do valor da causa. Olha como é autoexplicativo, né? Por exemplo, vamos pegar um aqui. Na ação de alimentos, o valor da causa será a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Na ação indenizatória, o valor pretendido, né? Na ação de cobrança, a soma monetariamente corrigida do principal, juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver. Então, o artigo 292 é autoexplicativo, tá? Depois vocês deem uma boa lida no 292. E, inclusive, ele traz, né, as hipóteses de valor da causa em casos de cumulação de pedidos, tá? Nós vamos ver aí que os pedidos na petição inicial, a gente pode acumular mais de um pedido na petição inicial, né? E aí, o 292 regula como que vai ser o valor da causa quando a gente tiver aí mais de um pedido. E aí depois a gente retoma lá, quando a gente falar da acumulação dos pedidos, a questão do valor da causa, tá? E aqui tá falando, aqui trouxe, ó, essa questão das prestações vincendas, tá? Que vão se vencer aí no curso do processo. Outro requisito da petição inicial, né, esmiuçando que a gente estava falando lá dentro daqueles requisitos, é o da capacidade postulatória, né? Vai ser aí exercida pelos advogados inscritos na OAB, tá? Defensores públicos, Ministério Público. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que juntar um instrumento, né, a procuração, né? No caso, se for um advogado nomeado, juntar a nomeação desse advogado, né, um advogado dativo, por exemplo, que foi nomeado, juntar essa nomeação, tá? E aí a gente tem que lembrar também que nós temos exceções, né? Juizados especiais, até 20 salários mínimos, ação de alimentos, que está prevista na lei da ação de alimentos 5.478, se eu não me engano, tá? A lei 5.478, que traz, além, né, atrás das questões processuais, né, que vão ser utilizadas na ação de alimentos e que são bastante diferentes, né? Tem algumas diferenças aí
do procedimento comum, a começar pela possibilidade de não ser necessária a capacidade postulatória, tá? E também uma outra seção aí, a Justiça do Trabalho. Vou encerrar por aqui e depois eu vou trazer a questão dos requisitos do pedido, né? O requisito pedido, vou trazer aí os pedidos de maneira mais detalhada para vocês num próximo vídeo para a gente cortar para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, até logo!